A sessão ao vivo a partir de agora. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 29ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário, Luiz Tomimatsu, para que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão extraordinária realizada 24 de outubro de 2013, presidência do ministro Joaquim Barbosa, ausência justificadamente o ministro Celso de Mello, senhora ministra Carmen Lúcia em viagem oficial para participar do programa do 6º Observatório Judicial Eleitoral e do Congresso Internacional de Direito Eleitoral promovido pela Comissão de Veneza na Cidade do México. E o ministro Dias Toffoli, vice-procuradora-geral da República, doutora Ela Ieco Volkme de Castilho. Pregoados os seguintes processos: questões de ordem, ações diretas e personalidades, agravos regimentais em recursos extraordinários, agravos regimentais e reclamações e outros processos constantes da presente ata. Indago se há alguma observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Comunico que estão presentes neste plenário alunos dos cursos de Direito das seguintes instituições: UPES, Faculdades Integradas, Brasília, e UCB, Universidade Católica de Brasília. Sejam todos bem-vindos. Ministro Ricardo Lewandowski. As duas estão aqui? Ah, tá. Retificação de ata, agravo regimental na reclamação número 11.427, relator ministro Ricardo Lewandowski, agravante Itapeva Florestal Limitada, agravado Instituto de Terras de Minas Gerais, Inter. A retificação a ser feita na ata é no sentido de fazer com que conste da proclamação o voto do ministro Marco Aurélio, proferido na sessão de 29 de junho de 2011, no sentido do provimento ao agravo regimental. Estão todos de acordo? A mesma retificação há de ser feita no agravo regimental na reclamação 11.408, o mesmo relator, ministro Lewandowski. O agravante é João de Carvalho Calixto e o agravado é Tribunal Superior do Trabalho. A retificação é no sentido de consignar o voto do ministro Marco Aurélio, proferido na sessão de 29/6/2011, pelo provimento do agravo regimental. De acordo? Concordo, presidente, mas se realmente foi passado a Vossa Excelência, foi a partir da fita da sessão. Está bem. Ministro, primeiro. Ministro Ricardo Lewandowski. Isso aqui é o mesmo. Esse é o primeiro da pauta. Isso. Sim. Processo da relatoria do ministro Lewandowski com pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Agravo regimental na reclamação número 11.427. Agravante de Itapeva Florestal Limitada, agravado Instituto de Terras de Minas Gerais. Ministro Gilmar. São dois agravos, né? 11 São mil... dois. Chama os dois? Chama os dois, por favor, presidente. O segundo é agravo regimental na reclamação número 11.408. Agravante João de Carvalho Calixto e agravado Tribunal Superior do Trabalho. Excelência, tem a palavra. Presidente, cuida-se de agravo regimental contra a decisão do eminente ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento à reclamação ajuizada contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que aplicou o paradigma decidido por esta Corte nos autos do RE 598-365, o qual afastou a repercussão geral
nas controvérsias restritas aos pressupostos de admissibilidade de recursos na origem. No caso, o relator, ministro Lewandowski, mantém a decisão agravada na linha dos precedentes firmados na reclamação 7569, da relatoria da ministra Ellen Grace, 7547, também da relatoria da ministra Ellen Grace, reclamação 9391, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, reiterando o não cabimento de reclamação contra a decisão da origem que julga prejudicado o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral nos termos do artigo 543-A, parágrafo 5º do CPC. A ministra Ellen Grace apresentou o voto vista para acompanhar o eminente relator, mas ressaltou a necessidade de manter via aberta para grave e manifesto na aplicação do precedente pelo Tribunal ACO. Na ocasião, a ministra Ellen Grace assentou o seguinte: é preciso compreender a inviabilidade de que haja pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal em cada caso. Não se pode simplesmente substituir a via do recurso extraordinário pela da reclamação, novamente sobrecarregando esta Corte. Para o bom funcionamento do regime da repercussão geral, que ainda está em construção, importa é que esta Corte tome todos os cuidados para que reste clara a extensão dos acórdãos relativos à repercussão geral. Aos demais tribunais compete proceder à adequada aplicação dos mesmos acórdãos. A responsabilidade é conjunta e o papel de todos os tribunais é de extrema relevância e responsabilidade, considerando que, via de regra, não haverá a possibilidade de revisão da aplicação da repercussão geral, caso a caso, por este Supremo Tribunal Federal. Apenas e tão somente na hipótese de verificação de erro grave e manifesto na aplicação do precedente pelo Tribunal ACO, que implique usurpação da competência desta Corte para conhecer de matéria distinta daquela tratada no acórdão paradigma e, por isso, inaplicável à espécie, a reclamação poderá excepcionalmente ser admitida. Penso que somente na hipótese rara e excepcional em que seja dada pelo Tribunal de Origem classificação errônea de repercussão geral e que esse equívoco não seja corrigido pelos mecanismos adotados para a solução das reclamações 7547 e 7569, tratando-se de matéria constitucional nova, poderá o Supremo, a critério do relator, vislumbrando ictu oculi a presença de transcendência e relevância, transformar em recurso extraordinário a própria reclamação. Nela mesma seria reconhecida a repercussão geral e solucionada a questão de mérito, tudo com efeitos vinculantes para os casos semelhantes, então em tramitação em qualquer instância. Solução que entendo venha complementar e prestigiar o regime da repercussão geral, cujo objetivo primordial consiste em garantir a segurança jurídica com identidade de interpretação nos casos idênticos. Uma só lei e uma só interpretação para todos os casos idênticos. Por outro lado, o ministro Marco Aurélio abriu divergência para acolher o agravo regimental, entendendo que consubstancia a usurpação da competência do STF a ausência de remessa dos autos do RE com fundamento na repercussão geral. Pedi vista para melhor exame da questão. Com efeito, a meu ver, tem razão a ministra Ellen Grace ao pontuar que o Supremo Tribunal Federal não pode examinar cada um dos milhões de casos múltiplos em tramitação no país. Entre as importantes inovações da Emenda Constitucional 45, a repercussão geral surge justamente para desonerar a principal corte do país de examinar, por um lado, as questões não tão prementes e significativas destituídas de repercussão geral e, por outro, repetidas vezes a mesma questão constitucional. Não é preciso relembrar casos emblemáticos, como o FGTS, em que esta Corte decidiu mais de 60 mil processos. Casos idênticos para demonstrar a irracionalidade do modelo anterior. Daí que é acertado o entendimento deste tribunal, a meu ver, no sentido de que não cabe recurso, nem mesmo agravo de instrumento, contra a decisão da origem que aplicar o precedente de mérito da repercussão geral, seja para reconsiderar decisão contrária,
seja para reconhecer o prejuízo do extraordinário interposto contra decisão conforme. Eis a ementa da questão de ordem, no agravo do instrumento 760-358, Sergipe, de minha relatoria. Pleno DJ 12/2/2010. Questão de ordem, repercussão geral, inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplique entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de Origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do Tribunal de Origem que, em cumprimento do disposto no parágrafo 3º, artigo 543-B do CPC, aplica a decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. Ao decretar o prejuízo do recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o Tribunal de Origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental a ser decidido pelo Tribunal de Origem. Caso contrário, se todo recurso extraordinário ou agravo de instrumento tivesse autorização de subir ao Supremo, o Instituto da Repercussão Geral não seria apenas inútil, mas até prejudicial à grave situação do tribunal, uma vez que apenas criaria mais um incidente. A finalidade primordial da emenda constitucional é justamente impedir que cada uma das ações que tramitam no Poder Judiciário subam ao STF e, no ano de 2011, tramitaram mais de 100 milhões de ações, segundo as estatísticas do CNJ. Portanto, nós estamos falando de uma judicialização que certamente merece aí a medalha de ouro, não é? São 100 milhões de processos em tramitação no país. Apenas pela vontade de uma das partes, persistindo o quadro de protelação do trânsito em julgado e de oneração da Suprema Corte. Na verdade, cabe ao STF decidir a questão constitucional, enquanto as demais instâncias judiciais devem aplicar o entendimento fixado pela Corte Maior, resolvendo cada caso concreto, inclusive quanto às suas peculiaridades e controvérsias incidentais. É certo que não está livre de equívocos a aplicação da orientação do Supremo. No entanto, na espécie, o precedente do STF foi aplicado adequadamente e, em nenhuma hipótese, cabe a esta Corte reexaminar mais uma vez, a meu ver, o caso concreto. Presidente, quanto a outros casos nos quais ocorra erro, teratologia, erro grave e manifesto na aplicação do acórdão paradigma da repercussão geral, o que, repita-se, não ocorreu na espécie, creio que a Corte deva refletir sobre o cabimento da reclamação e, assim, eventualmente, até rever a sua posição, se for o caso. Lembro que há decisões, inclusive de cortes superiores, que utilizam como paradigmas da repercussão geral até decisões monocráticas, em evidente mau uso do procedimento da repercussão geral, como os casos que, inclusive, serão objeto de análise da ministra Carmen Lúcia, hoje em reclamação, os casos da chamada terceirização de call center. Reclamação 16.613 da relatoria do ministro Teori Zavascki, a reclamação 16.621, ministro Fux, reclamação 16.610 de minha própria relatoria. Ao contrário do que defendido pela ministra Ellen Grace, entendo que o cabimento da reclamação, se for o caso, não se deve à suposta usurpação da competência desta Corte pelo Tribunal da Origem ao exercer o juízo de retratação que lhe cabe, mas à violação do acórdão paradigma do STF, cujos efeitos, evidentemente, não se restringem às partes do recurso extraordinário julgado pelo Supremo. A meu ver, que temos que fazer essa distinção. Não por outra razão, como sabemos,
este tribunal julgou prejudicada a ADPF 174, ante o enfrentamento da questão constitucional no paradigma da repercussão geral, no RE 561-836, da relatoria do ministro Luiz Fux, julgado em 26 de nove de 2013. Assim, penso ser necessária uma reflexão da Corte no sentido de rever seu entendimento para passar a admitir o ajuizamento de reclamação em casos excepcionais nas quais os tribunais de origem incorram em erro grave ao exercerem o juízo de retratação, que venha a prejudicar a multiplicação efetiva da decisão sobre a matéria constitucional exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. A propósito das decisões judiciais teratológicas e sem base legal, manifestei-me em artigo doutrinário sobre a necessidade de admitir a aferição de constitucionalidade por esta Corte, dependendo da intensidade da afetação dos direitos fundamentais. Dizia eu, então, problema igualmente relevante coloca-se em relação às decisões de única ou última instância que, por falta de fundamento legal, acabam por lesar relevantes princípios da ordem constitucional. Uma decisão judicial que, sem fundamento legal, afete situação individual, revela-se igualmente contrária à ordem constitucional, pelo menos ao direito subsidiário de liberdade de ação, como se fosse uma aplicação subsidiária à liberdade geral prevista no texto constitucional. Se admite, como expressamente estabelecido na Constituição, que os direitos fundamentais vinculam todos os poderes e que a decisão judicial deve observar a Constituição e a lei, não é difícil compreender que a decisão judicial que se revele desprovida de base legal afronta algum direito individual específico, quando não menos o princípio da legalidade ou da reserva legal. A propósito, assinalou a Corte Constitucional alemã, na interpretação do direito ordinário, especialmente dos conceitos gerais indeterminados, devem os tribunais levar em conta os parâmetros fixados na lei fundamental. Se o tribunal não observa esses parâmetros, então ele acaba por ferir a norma fundamental que deixou de observar. Nesse caso, o julgado deve ser cassado no processo de recurso constitucional, diz a Corte alemã. Não há dúvida de que essa orientação prepara algumas dificuldades, podendo converter a Corte Constitucional ou este tribunal em autêntico tribunal de revisão. É que, se a lei deve ser aferida em face de toda a Constituição, as decisões hão de ter a sua legitimidade verificada em face da Constituição e de toda a ordem jurídica. Se admitisse que toda decisão contrária ao direito ordinário é uma decisão inconstitucional, ter-se-ia de acolher igualmente todo e qualquer recurso constitucional interposto contra a decisão judicial considerada ilegal. Enquanto essa orientação prevalece em relação às leis inconstitucionais, não se adota o mesmo entendimento no que concerne às decisões judiciais. Por essas razões, procura o tribunal formular um critério que limita a impugnação das decisões judiciais mediante recurso constitucional. Sua admissibilidade dependeria, fundamentalmente, da demonstração de que, na interpretação e aplicação do direito, o juiz desconsiderou, por completo ou essencialmente, a influência dos direitos fundamentais, que a decisão se revela grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito ordinário, ou ainda que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial. Não raras vezes, observa a Corte Constitucional, que determinada decisão judicial afigura-se insustentável, porque assente numa interpretação objetivamente arbitrária da norma legal. Assim, uma decisão que verba e graça amplia o sentido de um texto normativo penal para abranger uma dada conduta é considerada inconstitucional, por afronta ao princípio do nullum crime nulla pena sine lege. Essa concepção da Corte Constitucional levou à formulação de uma teoria sobre os graus ou sobre a intensidade da restrição imposta aos direitos fundamentais, chamada também Stufentheorie, que admite uma aferição da constitucionalidade tanto mais intensa quanto maior for o grau de intervenção no âmbito de proteção dos direitos fundamentais.
Embora o modelo de controle de constitucionalidade exercido pela Corte Constitucional revele especificidades decorrentes, sobretudo, do sistema concentrado, é certo que a ideia de que a não observância do direito ordinário pode configurar uma afronta ao próprio direito constitucional tem também aplicação entre nós. Essa conclusão revela-se tanto mais plausível se se considera que, tal como a administração, o Poder Judiciário está vinculado à Constituição e às leis pelos termos da Constituição Federal, o artigo 5º, parágrafo 1º. Ressalte-se, finalizando, presidente, que a reclamação afigura-se compatível com a sistemática da repercussão geral, uma vez que é ajuizada diretamente no STF e possui importantes mecanismos para o célere deslinde da questão pela Corte, como o pedido de informações e a possibilidade de concessão de medida liminar, sem, contudo, obstar o trânsito em julgado do processo principal. No presente caso, todavia, a meu ver, não há equívoco algum na aplicação do precedente do STF, uma vez que o Tribunal de Origem limitou-se a deliberar sobre o pressuposto de admissibilidade de recurso na origem, tema que efetivamente teve repercussão geral afastada por esta Corte. Nessa linha e com essas considerações, acompanho o voto do eminente relator e nego o provimento ao agravo regimental. Presidente. Portanto, eu entendi que a conclusão do ministro Gilmar, como tese geral, é que não cabe reclamação, salvo em situações teratológicas. Essa é a proposição geral. Presidente, eu acho que este caso, ele traz a consideração duas situações que eu acho que precisam de reflexão no Brasil hoje. A primeira é a necessidade de nós superarmos uma cultura que se criou de que tudo deve acabar no Tribunal Superior. E, no fim das contas, tudo deve acabar no Supremo Tribunal Federal. E isso é uma prática que se difundiu no Brasil e que eu acho que é uma prática ruim para a justiça de uma maneira geral. Em toda parte do mundo, o acesso à justiça e o devido processo legal, eles se realizam em 2 graus de jurisdição. E em toda parte do mundo, os tribunais superiores têm um certo controle discricionário sobre a sua agenda. E eu acho que nós, em algum lugar do futuro próximo, teremos que caminhar para esta solução. O advogado, compreensivelmente, sempre que ele perde, ele recorre. Enquanto houver recurso, o advogado vai recorrer porque é da sua natureza e é do seu dever. Portanto, é o sistema que tem que estabelecer o momento em que o processo deve acabar. De modo que a primeira reflexão sobre esta questão é: nós precisamos conviver com a ideia de que o processo termina, como regra geral, no 2º grau de jurisdição. Eu sei que todo mundo que já advogou, eu inclusive, tem uma história de horror para contar de alguma coisa que aconteceu no 2º grau de jurisdição e que, portanto, só o Tribunal Superior é que poderá nos salvar. Mas a verdade é que nós temos que conviver não apenas com o risco eventual disso acontecer, como também com o próprio aprimoramento dos tribunais de 2º grau. No momento em que as ações terminarem em 2º grau, todo mundo vai prestar mais atenção no que os tribunais de 2º grau fazem, e inclusive na sua composição. De modo que a primeira reflexão que eu acho importante de fazer é: nós temos que enfrentar no Brasil, ao preço que custar, a cultura de que todo o processo tem que acabar ou no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça. A regra em todo o mundo é que o processo termine em 2º grau de jurisdição. E parte da morosidade
da qual se queixa toda a sociedade brasileira se deve a esta instância, digamos, extraordinária, que muitas vezes se transforma em 4 graus, porque passa pelo STJ e depois chega aqui. E aí não há processo que termine. Segunda reflexão, a propósito de um dado estatístico que o ministro Gilmar Mendes mencionou agora, 100 milhões de processos em tramitação. Eu não sei se são 100 milhões, ou se são 50 milhões, ou 75, ou 101, porque não faz diferença. É mais ou menos quando alguém descobriu que a Terra não tem 10 bilhões de anos, tem 9 bilhões e meio. Não faz diferença. Para nós, talvez faça para um geólogo, um paleontólogo. Portanto, nós vivemos no Brasil uma crise de judicialização, uma crise de litigiosidade. O judiciário vive, presidente, um momento venturoso de ascensão institucional e um momento dramático de não ser mais capaz de dar conta do nível de litigiosidade que se criou. De modo que, em algum lugar do futuro próximo, nós vamos precisar de um segundo movimento, que é um movimento da desjudicialização. E aí, o bom advogado, o advogado de muita virtude, vai ser aquele que conseguiu evitar o ajuizamento de uma ação. Ou, mais do que isso, em algum futuro próximo, diante da inviabilização do judiciário, as partes vão procurar o advogado para ele resolver o problema, porque o judiciário se transformou, está se transformando progressivamente num mau lugar para se resolver um problema quando as duas partes estão de boa fé e querem acabar o processo. O judiciário hoje, no geral, ele só é bom quando uma das partes não quer deixar o processo acabar. Para quem quer resolver o problema, o judiciário se transformou numa instância nem sempre satisfatória. De modo que esta questão de a repercussão geral produzir o efeito multiplicador de novos processos que vão chegar aqui para saber se os tribunais inferiores aplicaram a repercussão geral bem ou mal, vai tornar a vida ainda mais difícil. Porque todo advogado, diante do enquadramento feito na jurisdição de origem, ele vai dizer: o meu caso é teratológico. Vai acontecer um pouco o que acontece no habeas corpus com a súmula 691. De modo que eu vejo com grande preocupação a abertura desta fresta da reclamação para a aferição de enquadramento teratológico feito no Superior Tribunal de Justiça ou no qualquer outro tribunal de origem. De modo que eu percebi que o ministro Gilmar acompanhou o ministro Lewandowski, embora não tenha me dado conta exatamente de o ministro Lewandowski ter feito esta exceção. Não acompanhou porque o distinguishing do tribunal foi correto. No sentido de não acolher aquela reclamação. Sim. Exatamente. Ministro Barroso, eu respeitando os pontos de vista contrários e os colegas que entendem que é necessário, num futuro próximo, evoluirmos no sentido de darmos, eventualmente, uma maior abertura, eu penso e adoto, nesse sentido, a posição que até agora tem prevalecido na Corte. Penso que nós não podemos abrir esse instrumento nobilíssimo que é a reclamação para revermos decisões das instâncias inferiores no tocante à repercussão geral. Porque senão substituiremos esse afluxo enorme que tínhamos de RS por reclamações. Esta era a grande preocupação que sempre tivemos e acho que seria prudente ainda
temos essa preocupação no nosso horizonte de cogitação. Eu mantenho por hora, mas louvando o belo voto do ministro Gilmar Mendes, que procura abrir novas sendas neste tema, mas eu mantenho esta posição, que é a da Corte, está dominando até o presente momento, no sentido de fecharmos o mais possível o instrumento da reclamação para esse tipo de caso. Ministro Lewandowski, Sua Excelência me permite? Pois não. Debate. O ministro Luiz Roberto Barroso mencionou, talvez aqui, três aspectos da vida prática, da praxis, que efetivamente ocorrem. O primeiro deles é o que concerne a teratologia. E, evidentemente, que nós podemos até encartar isso dentro do próprio exercício fiel da profissão. Mas nós que realizamos audiências nos intervalos, nós sempre recebemos os advogados com os seus recursos, com as suas reclamações, que dizem que o caso dele tem uma peculiaridade. Todo caso tem uma peculiaridade. E essa teratologia vai recair sobre a peculiaridade. Em segundo lugar, também me preocupou o fato de que há essa cultura, porque até o leigo, e até os alunos gostam desse exemplo, porque o leigo sempre pergunta para o seu advogado quando é que a minha causa vai para Brasília. Ele não sabe quando volta, mas ele pergunta quando vai, porque ele não sabe que o tribunal tem jurisdição sobre todo o território nacional, somos 11 aqui, praticamente 11 no STJ, porque cada um tem competência, cada grupo de 11 tem competência racional em matéria. E, exatamente sobre esse enfoque, tão estimado por todos nós, professor Barbosa Moreira, lavrou um recente artigo sobre breves notas sobre a reforma do processo alemão, na revista de Direito Processual, no qual ele esclarece exatamente isso, que a tendência mundial é tornar o juiz o centro de gravidade do processo. Quer dizer, a tendência é fazer com que o jurisdicionado se contente com um pronunciamento judicial, quando muito com 2 pronunciamentos judiciais. O princípio do devido processo legal, da ampla defesa, sequer justifica o rol de recursos previstos no Código de Processo Civil, e eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa por amostragem no exercício da comissão de criação do novo Código, exemplo esse que foi extraído de um processo onde o juiz proferira 5 decisões interlocutórias, e dessas 5 decisões interlocutórias foram interpostos 25 recursos, com agravos, embargo de declaração, mais o resto, mais embargo de declaração, e assim por diante. Então, a tendência mundial é exatamente essa. Por outro lado, o juízo de admissibilidade de recurso sempre foi do juízo ACOR. E o que nós estamos tratando aqui é de admissibilidade do recurso, é saber se ele já está abarcado ou não pela repercussão geral ou não. De sorte que ninguém melhor do que o próprio Tribunal ACOR, talvez através de um órgão maior, que seja seu órgão pleno, ter a palavra final. Pode ocorrer erro, nada na sociedade tem risco zero. A medicina foi feita para curar, mas muitas vezes ela causa males. A engenharia foi feita para edificar, mas as pontes dos edifícios caem. A prestação jurisdicional, ela foi feita para acertar, mas também não tem risco zero. Agora, nós vamos transformar a exceção, que é uma decisão teratológica, numa hipótese de cabimento de um remédio constitucional que vai desaguar aos borbotões aqui no Supremo Tribunal Federal, exatamente privilegiando uma situação excepcional que o próprio Tribunal ACOR ele pode barrar. Porque, efetivamente, a teratologia ela será, hoje, o sinônimo da peculiaridade que todo recurso, segundo o advogado, no exercício da sua função, tem. Então, os números, data máxima vênia no debate, eu estou acrescentando, os números não recomendam a abertura dessa porta. Ainda no debate, assim, nós estamos tentando construir uma solução conjuntamente. Vamos admitir que nós aceitássemos a reclamação nos casos teratológicos. E aí o relator verifica que não há teratologia e, monocraticamente, portanto, ele nega seguimento à reclamação. Aí, desta decisão, se nós admitirmos agravo regimental, tudo vai acabar aqui no plenário. Então, eu que tenho simpatia por deixar uma fresta para as situações teratológicas, estou me preocupando com esta possibilidade.
E aí o plenário, que já vive a crise de funcionalidade que vive, passaria a ter mais esse componente. Não é? Não vamos pensar que as teratologias não existem, que é como as bruxas, elas existem, né? A gente pode até ter dúvida de que elas não se manifestam, mas, e todos nós certamente podemos contar... Segmento com base em repercussão geral, e não havia repercussão geral. Então, eu julguei procedente a reclamação para mandar subir o recurso para a corte, simples assim. Não, quando haja teratologia, ministro Toffoli, eu acho que é simples. Nós vamos ficar aqui discutindo, e quando qualquer um de nós, vai ser... Vossa Excelência, se deparar com uma teratologia, vai julgar procedente. Não, mas o problema é que, quando houver teratologia, o problema está resolvido. O problema é a quantidade de casos em que não haverá teratologia. Mas não se pode fechar o protocolo, paciência. Porque se nós pudéssemos, e acho que não podemos... Não se pode impedir as pessoas de peticionarem. Deixa eu só concluir o meu... Qual foi a lógica da decisão? Se nós pudéssemos convencionar que não caberia... Se nós pudéssemos convencionar, e acho que não podemos, que não caberia agravo regimental da decisão monocrática em reclamação, estaria resolvido em alguma medida o problema, mas nós não podemos fazer isso. De modo que eu ouso dizer que uma boa quantidade de casos não teratológicos vai produzir reclamações, e nós vamos viver o milagre da multiplicação das reclamações. O protocolo local, ministro... Como nós estamos exatamente nessa fase de debate construção, e de construção, e não se trata de nenhuma proposta original, nós já discutimos isso recentemente, o ministro Teori dizia isso, que temos que avançar na bem-sucedida reforma que foi feita até aqui, de transferência de algumas matérias para as turmas. Há pouco tempo nós discutimos, o ministro Teori sugeria que talvez algumas questões afetas à reclamação pudessem ir para as turmas, exatamente para desonerar essa pauta extremamente pesada do plenário. Agora, nós não podemos perder de vista que essas situações, de fato, ocorrem e que são extremamente graves e para a qual nós não temos remédio. Então, nós precisamos encontrar alguma saída. É claro que todos nós estamos a tentar fazer pontes e construir, tendo em vista situações fáticas e jurídicas que se colocam e que precisam de uma solução. Eu gosto muito da expressão que eu tive a honra de traduzir, de Hesse, no célebre A Força Normativa da Constituição. Hesse defendia naquele texto, era nos anos 50, a sua aula inaugural em Freiburg, ele defendia que na Alemanha houvesse uma disciplina do estado de necessidade jurídica na Constituição. Por quê? Porque com isso a Alemanha ia se livrar dos pesadelos, das determinações vinda do poder dos ocupantes. E ele defendia com muita força essa ideia, atribuindo aí a força normativa da Constituição. E dizia, é preciso ter uma disciplina do estado de necessidade, porque as necessidades vão se colocar. E aí ele encerrava dizendo, o problema é que se nós não disciplinarmos, não tivermos uma resposta, as coisas vão acontecer. Essas situações vão surgir. E aí nós vamos dar qualquer resposta. Porque Not kennt kein Gebot. Necessidade não conhece princípio. Então dizia, vamos ser tangidos pelo princípio da necessidade. Então é essa questão que se coloca. Por isso que eu estou fazendo essa reserva à guisa de cláusula geral. Agora, quanto a encaminhamento da reclamação, esse é um debate que, inclusive, nós temos que travar, presidente, tendo em vista... A sessão, que Vossa Excelência, inclusive, pediu à vista, que é hora atrás, se debateu, inclusive, a possibilidade de aplicação de multa naqueles casos que não tinha nenhuma plausibilidade de apresentar essa reclamação. Agora, fechar o protocolo é impossível. Agora, interessantemente, o seguinte, a posição do tribunal até o presente momento tem sido o seguinte, como regra, não se admite a reclamação. O que é que se admite se houver um indeferimento
E eu concordo, e todos nós sabemos, concordo com o ministro Luiz Fux, que o juízo de admissibilidade de um recurso é feito no Tribunal ACO. Então, essa decisão normalmente é do presidente do tribunal ou de um vice-presidente especialmente designado para tanto, que examina com auxílio da assessoria, manda subir ou manda deixar retido determinado recurso. Contra essa decisão, cabe agravo regimental para o pleno do tribunal. Para o pleno do tribunal. E contra essa decisão ainda cabem embargos declaratórios, eventualmente. Ou seja, o tribunal ACO, ele tem a oportunidade de examinar 3 vezes o pleito do recorrente. Quer dizer, nós temos que ter um mínimo de confiança, penso eu, no nosso sistema judiciário, sobretudo nas cortes superiores, regionais, estaduais e nas cortes superiores do país. Quer dizer, se nós não dermos esse crédito de confiança, realmente eu penso que nós vamos caminhar por um terreno pantanoso. Quer dizer, situações excepcionais, e como diz o ministro Gilmar Mendes muito bem, com base em Hesse, Not kein Gebot, né? A necessidade não conhece regras. Então, nós saberemos, num caso de necessidade, encontrar a saída adequada, sem afirmarmos que cabe sempre, necessariamente, a reclamação. Ministro Lewandowski, Vossa Excelência me permite, aqui, muito embora essa seja realmente a orientação da doutrina alemã, mas aqui nós estamos, assim, mais aproximados, em matéria de repercussão geral, de súmula vinculante, do sistema da common law. Então, nós temos que nos abeberarmos do que se leciona naquele sistema em relação a essas questões. A verdade é que no sistema anglo-saxônico, quem realiza o distinguish pode ser a corte, como em geral não é a corte, é o próprio juízo ACO. Só o overruling, que é a mudança de jurisprudência do precedente, fica com a corte. Então, na verdade, o próprio tribunal ACO poderia, num caso, por exemplo, de teratologia, levar aquela hipótese para o órgão especial, que é o órgão máximo de julgamento da corte local, e ali terminar a questão, porque num dado momento essa questão tem que terminar. Não há nada que impeça que a própria corte local, que sempre realizou a admissibilidade de recurso, realize também esse distinguish com a palavra final. Não há nada que não recomende isso. Pelo contrário, a ratio essendi da repercussão geral demonstra que o Instituto veio com um filtro recursal para evitar essa disparidade entre o número de processos que tramitam numa corte alemã, na corte norte-americana e aqui na Suprema Corte Brasileira, veio com essa finalidade, e eu tenho absoluta certeza, porque o direito vive para o homem, não o homem para o direito. Nós sabemos, nós atendemos os advogados, eles sempre dizem que o caso deles tem uma peculiaridade. A peculiaridade vai ser a teratologia odierna, de sorte que um filtro, e o protocolo não está fechado, olha o protocolo do tribunal aberto, para que, no fim da linha, se remeta ao órgão especial para que ele dê a última palavra sobre se houve efetivamente uma adaptação à tese fixada. Presidente, eu acho o insight do estado de necessidade feliz, mas acho, porém, que se vier uma avalanche de reclamações, nós é que vamos ficar em estado de necessidade. Porque... Nós já estamos em estado de necessidade, já, na verdade. Exatamente, vamos agravar. Nós estamos com 800 processos na pauta do plenário. Exatamente. Mas parece sempre chamar a atenção. Eu vou pedir vista, presidente, para tentar ver se consigo pensar uma solução que, sem fechar a porta, ou seja, Mas fechando. abrindo a porta para a excepcionalidade, consiga restringi-la às situações excepcionais. Se conseguir. Então, eu peço vista, presidente. Senhor presidente. Sim. Concebo que tenhamos no país 36 Supremos. E se fecharmos a porta, teremos. Mas o problema do Brasil quase sempre é a falta de rigor, né? Essas questões teratológicas resultam disso, na maior parte dos casos. A presidência estabelece diálogo com
os tribunais sobre essa questão da repercussão geral e vocês não imaginam as situações que nos são trazidas aqui pelos tribunais de completo, às vezes, de completo desconhecimento do Instituto. Presidente, quanto ao número, porque eu não considerei o próprio Supremo, são 37. 37. Bem, nessa linha, presidente, que há uma reclamação que houve deferimento preliminar pelo ministro Fux, a 16621, em que o TST disse que o STF havia negado a repercussão geral, quando, na verdade, há apenas decisões monocráticas do tribunal. Veja, portanto, o grau de confusão que se instaura. Não, só para dar. Não, e a decisão está correta, veja, porque a gente nem precisa correr fora do corredor aqui do tribunal, nem sair à rua para buscar um caso de teratologia. Como se faz nos Estados Unidos o Mas é diferente. com os clerques, com os assessores. Não, mas isso é diferente. Os aquilo que é de rotina, batemos carimbo. Aquilo que não é de rotina, mas data nós vênia, senhor trazemos e presidente, julgamos. data vênia, isso é diferente. Uma coisa é o tribunal local dizer que não admite o recurso extraordinário, porque uma decisão monocrática faz, às vezes, da repercussão geral, e outra coisa é a falta de adequação da tese da repercussão geral ao caso concreto submetido à retratação e que está sobrestado no juízo vapor. São duas coisas completamente diferentes. E essa minha decisão está absolutamente, data máxima vênia, correta, porque ela tem como paradigma várias decisões monocráticas, no sentido que tem que subir o ARI. Dei reclamações no mesmo sentido, de Vossa Excelência. Todos nós já demos. Mas ali é um erro de julgamento, quer dizer, é uma situação diferente, não é erro de enquadramento da hipótese. Sim, mas diferente. É exatamente a hipótese de cabimento de reclamação. Sim. Não, nesta eu não tenho dúvida de que cabe. A outra é que nós estamos em dúvida, quer dizer, nós estamos pensando coletivamente. Na outra, a gente está dizendo, estamos dizendo que não cabe, por isso estamos seguindo o relator. Que os tribunais inferiores erram, nós não temos dúvida. Mas estamos dando o que nós vamos decidir é quanto nós podemos ser os fiscais do salão. Essa que é a verdade. Mas o exemplo do caso não serve porque o relator, nós estamos acompanhando o relator verificou que não cabia a reclamação, e nós estamos confirmando. Sim. Pois não. Apesar de ter havido já o pedido de vista, eu gostaria de fazer só breves observações, até para contribuir com o debate. Eu ouvi com prazer, porque a sua contribuição é valiosa para mim. Eu acho que nós temos que partir do princípio de que, nesse caso, não há uma solução ideal. Qualquer solução, nós vamos encontrar um subproduto negativo. Quer dizer, a solução ideal é aquela que propicia tantas instâncias quantas necessárias a um julgamento justo. Essa é uma solução ideal, difícil até de traduzir concretamente. O ideal é isso, o ideal é que se encontre justiça. Nós sabemos que os sistemas têm uma finitude e que nessa finitude nem sempre se encontra justiça. Por outro lado, nós vamos esvaziar completamente o Instituto da Repercussão Geral se nós substituirmos o recurso extraordinário por reclamação. Com certeza. Nós vamos apenas modificar o sistema, talvez criando alguns passos intermediários, e nós vamos acabar chegando aqui. A terminologia, quer dizer, a palavra teratologia por sua vez, é um conceito aberto de conteúdo absolutamente indeterminado, cujo preenchimento valorativo está sujeito a várias posições. Como resolver isso? Eu penso que talvez se deva manter mesmo essa solução de estabelecer a regra de que não cabe reclamação. E, quem sabe, colocar a reclamação como uma hipótese excepcionalíssima, subordinada a alguns pré-requisitos, que eu anotei aqui, por exemplo. Subordinada a pré-requisitos que seriam cumulativos. Por exemplo, primeiro, que se trata de situação teratológica, entendida a teratologia como um caso grave
desde logo perceptível. Segundo, que na instância reclamada, seja no STJ, seja nos tribunais de justiça ou nos tribunais regionais federais, tenha se esgotado inteiramente a instância local, ou seja, que tenha se utilizado o agravo para o órgão competente colegiado. E um terceiro requisito que eu acho importante seria de nós aqui, quando julgarmos as reclamações, considerar como litigância de má-fé sujeita a multa qualquer reclamação que não tivesse minimamente um sentido teratológico. E isso se poderia enquadrar tanto no artigo 14, inciso 3 do Código de Processo, que são deveres das partes, não formular pretensões nem alegar defesas cientes de que são destituídas de fundamento, como no artigo 17, inciso 6, reputa-se litigância de má-fé aquele que provocar incidente manifestamente infundado. Eu acho que isso teria que ser uma consequência quase que automática nos casos de improcedência por ausência de teratologia. E nós poderíamos agregar, só para terminar, nós podíamos agregar também o seguinte: a decisão dessas reclamações seria, em princípio, monocrática e eventual recurso para as turmas. Eu penso que seria uma experiência nova que se poderia adotar nesses casos excepcionais. Essas observações até para o ministro Roberto Barroso considera. Nessa linha, eu já havia dito, inclusive, que na última sessão havia essa discussão sobre a aplicação da multa. E eu sei que há divergência, mas eu tenho para mim que a reclamação é uma ação, tanto que eu exijo que se aponte o valor à causa. E sendo uma ação, tem sucumbência. Tem sucumbência. São questões para o ministro Barroso, que pediu visto, agregando aquilo que Vossa Excelência, ministro Teori, já trouxe de maneira bastante apropriada para a reflexão do ministro Barroso. Bom, em ambos os casos, após o voto do ministro Gilmar Mendes, que acompanhava o voto, Vossa Excelência acompanha o voto do ministro Lewandowski e da ministra Ellen Grace. Pediu visto o ministro Roberto Barroso. Vamos